Olá pessoal, beleza? W Lunas, curso Esquadria de Alumínio, saindo na frente, alcançando vitória mais de uma vez. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre cálculo estrutural. Então eu preparei alguns slides para a gente falar sobre cálculo estrutural. Qual é a importância do cálculo estrutural? Bom, a principal importância do cálculo estrutural é você fornecer um produto para o seu cliente que esteja enquadrado dentro da norma vigente, ok? Esse é o fator principal de aprender sobre cálculo estrutural, ok? Bom, outro fator importante é você saber definir o tamanho exato da esquadria ou do sistema construtivo para um determinado ambiente, para um determinado local, para uma determinada região, tá certo? Então, qual é a importância geral? Qual é o pano de fundo? O pano de fundo do cálculo estrutural é fazer com que os fabricantes que estão em desconformidade com a norma vigente, que é a NBR 10.821, eles sejam retirados do mercado. Esse é o pano de fundo. Então, a FEAL, a ABAL e os demais fabricantes de esquadrias e produtoras de sistemas construtivos, como a ASA, como a Perfil, como a Hydro, como a Olga Cola e tantos outros, né? Eles estão produzindo sistemas construtivos que estejam devidamente enquadrados dentro da norma. Com isso, eles querem tirar do mercado, ou pelo menos minimizar a ação daqueles fabricantes que estão produzindo em desconformidade. Esse é o objetivo geral, esse é o pano de fundo. Mas eu não vou entrar por esse assunto. Na verdade, eu quero aqui apresentar alguns slides que eu separei aqui para vocês aí que acompanham os vídeos no canal do YouTube e acompanha a página no Facebook. E é um tema que eu dou no curso W Lunas, mas que agora resolvi expor parte desse assunto aqui para vocês em vídeo aula, beleza? Então eu vou apresentar alguns slides aqui para vocês. No final do slide eu vou mostrar uma tabelazinha em Excel que é muito fácil de você determinar a pressão de vento em uma determinada região para que você chegue à conclusão que tipo de esquadria ou que tipo de perfil você deve usar para montar aquele sistema construtivo ou aquela esquadria de alumínio, tá certo? Às vezes a pessoa ela tem um senso comum tão praticado ao longo dos anos de trabalho que ela olha para o vão e ela diz: eu vou trabalhar com perfil tal aguenta. Mas aí ela não sabe que, por tabela, diretamente ela está se responsabilizando por aquela estrutura. Sendo que existe maneiras de você determinar o perfil adequado, o tamanho da esquadria adequada, dentro de um padrão mínimo que a norma exige, e você trabalha com segurança e trabalha preservando a sua integridade. Então, deixa que a construção da esquadria ou do sistema construtivo, deixe ela na responsabilidade daqueles que construíram as exigências mínimas de execução daquele produto. Para isso existe a norma, para isso existe os laboratórios, né? ITEC, Fackenbauer e tantos outros, né? Para isso existe o pessoal adequado aí, os profissionais, os engenheiros, para poder especificar todo esse procedimento, tá certo? Então, vamos para frente.
antes de eu passar os slides, eu quero aqui fazer uma pequena leitura de um artigo. Vou te dar também a fonte direitinho para você ir lá e pesquisar mais sobre essa pessoa, tá bom? E aí depois eu volto para o slide lhe apresentando como é que funciona isso na prática. E no final do slide eu vou te mostrar uma tabelazinha Excel que, se você quiser, você pode comentar no rodapé do vídeo, curtir o vídeo, dar um like, porque ajuda aí o trabalho, né? A gente saber se está no caminho certo aí de apresentar esses trabalhos. E aí eu envio para você essa tabelazinha. Lembrando, todo o produto que está aqui sendo apresentado é de forma gratuita, tá certo? Beleza? Vamos lá. Então, para início de conversa, deixa eu fazer uma leiturazinha aqui. Então, eu tô aqui, ó. É um artigo falando sobre a pressão de vento, a determinação, as definições básicas do vento. Esse artigo é de Zacarias Chamberlain, né? Então, você tem aqui o endereçozinho dele aqui, né? Para você pesquisar. Se você quiser, eu te mando para você aí, você anota, bota um telefone do seu WhatsApp aí que eu envio para você direitinho, tá certo? Então esse é o trabalho de Zacarias, beleza? Então deixa eu ler um pouquinho aqui. Ele vai dizer assim nesse artigo: os cálculos são determinados a partir de velocidade básica determinada experimentalmente em torre de medições de vento e de acordo com a norma 6.123, NBR 6.123, a 10 metros de altura em campo aberto e plano. A velocidade básica do vento é uma rajada de 3 segundos de duração, que ultrapassa em média esse valor uma vez a cada 50 anos e se define pelo código V0. Então, a velocidade básica do vento é medida a cada 50 anos, porque ele entende que a cada 50 anos ela pode ter uma pequena variação. Agora ele diz que isso está de acordo com a NBR 6.123, ou seja, a norma NBR 6.123. Então, o que a norma exige? Então, o objetivo dessa norma tão somente está aqui. O objetivo da norma está aqui, objetivo da norma. Então, nós temos aqui a norma NBR, força devida ao vento e edificações, tá certo? E quais são os objetivos dela? Ó, esta norma fixa as condições exigíveis na consideração das forças devidas à ação estática e dinâmica do vento. Então, ela vai determinar as condições, né, que foram ali calculadas para se chegar a pressão e a velocidade, tá certo? Voltando aqui mais um pouquinho, deixa eu ler mais um pouquinho aqui com você. Essas velocidades foram processadas estatisticamente com base nos valores de velocidades máximas anuais, ok? Medidas em cerca de 49 cidades brasileiras. A NBR 6.123 desprezou velocidades inferiores a 30 metros por segundo. Considera-se que o vento pode atuar em qualquer direção e no sentido horizontal, tá certo? Então, a figura 3.2 representa os valores de velocidades básicas através de curvas isopletas. Então, o que significa essa representação de valores de velocidade básica em curvas de isopleta? Está dizendo que a figura 3.2 é que representa isso. Onde é que está essa figura? Essa figura está aqui. É o mapinha aqui, ó, figura 3.2. É o mapa de isopleta de vento. Então, isso aqui é a curva de isopleta, tá certo? Então, cada curva dessa representa o V0, a velocidade básica do vento, que é medida em metros por segundo. Então, cada região tem uma velocidade básica, tá certo? E nós vamos perceber isso aqui lá no slide que eu vou apresentar para vocês. Nós temos 4 regiões. E eu vou mostrar para vocês lá no slide, tá certo? Então é isso que eu queria ler para vocês. Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. O seguinte. Aqui embaixo. Determinação da pressão dinâmica ou de obstrução.
A velocidade característica, que é a VK, representada pelo código VK, é a velocidade usada em projetos, sendo que são considerados os fatores topográficos S1, S2 e S3. Tá aqui, ó, S1, S2 e S3. S3 não aparece aqui, mas está aqui embaixo, ó. Então são três fatores que devem ser considerados para se calcular a velocidade característica. Então, qual é a velocidade característica? É igual à velocidade básica mais o fator topográfico, o fator de rugosidade e dimensões de edificação e o fator estático. Então existe uma matemáticazinha que precisa ser feita aqui. Como é que nós vamos descobrir o valor de cada código desse aqui, de cada fator desse aqui? Descobrir o valor da velocidade básica e o valor do primeiro fator, do segundo fator, do terceiro fator. Vou mostrar isso para vocês passo a passo nos slides que eu tenho preparado aqui para você, beleza? Continue comigo, nós vamos até o fim, vamos ver isso aí, vai ficar legal. Vamos lá. Deixa eu passar por os slides então. Então vamos voltar aqui para os slides. Então nós estamos aqui e vamos falar, eu não quero falar aqui muito sobre vento, não quero falar sobre norma, nem a norma 6.123, muito menos a norma 10.821, que é a norma que regulamenta aí a estrutura das esquadrias de alumínio. Mas o meu objetivo aqui nesse vídeo é apresentar para vocês, ou para você aí, meu amigo, o passo a passo de como você vai determinar as dimensões da sua esquadria e os perfis adequados para essa estrutura. É isso que eu quero que você entenda. Esse vídeo vai ensinar a você a determinar a dimensão, largura e altura da esquadria e os perfis adequados para atender ou para o atendimento da norma vigente, que é a 10.821. É isso o propósito desse vídeo, beleza? Então vamos para frente. Vamos lá. Então aqui é o mapa da isopleta do vento que vocês viram lá atrás. Então nós temos aqui o mapa, certo? Então nós temos várias regiões aqui. Então veja aqui, ó. Nós temos a região 1, região 2, região 3, região 4, região 5. Cada região tem uma velocidade básica, ok? Então nós temos aqui na região 1 30 metros por segundo. Você lembra que eu li lá atrás que a norma 6.121, 123, ela não considera abaixo desse valor? Pois bem, então nós temos aqui de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45, de 45 a 50. Isso é a velocidade básica, ou seja, esses números aqui representam aquele V0 que nós vimos lá. Esse V0 aqui, ó. Tá vendo esse V0? V0 é a velocidade básica, ok? Então o V0 é representado por isso aqui. Isso aqui é a velocidade básica. Então, na região 1, o V0 representa 30 metros por segundo. Na região 2, o V0 representa de 30 a 35. E assim sucessivamente, ok? Aqui já é dado em quilômetros por hora. Velocidade em quilômetros por hora. Então, vamos voltar lá. Então você já percebeu que aqui nós temos 5 regiões. Cada região tem uma velocidade básica, beleza? Vamos para frente. Então, no Brasil, o comportamento estrutural de uma esquadria foi regulamentada pela norma NBR 10.821. Então, para você, meu amigo, que ainda não sabia, fique sabendo, né, que esquadria de alumínio tem norma. Tem uma exigência a ser executada ali, a ser observada para que você execute a esquadria adequada, certa, tá certo? Se você fizer uma esquadria, fornecer uma esquadria fora desse padrão 10.821, fatalmente você pode ser processado. Em São Paulo, já se sabe de empresas que foram obrigadas a retirar todo o seu material devidamente instalados, foram condenados
podemos assim dizer, foram condenados, foram julgados e condenados a retirar o seu produto e adequar ele à norma. Ou seja, refazê-lo totalmente enquadrando na norma e voltar com ele para o lugar. Veja o quanto de retrabalho tem aí. Bom, dependendo da estrutura da empresa, né? Quem sabe aí existe empresas que tem condições de fazer um retrabalho desse. Imagine você colocar aí 200 janelas, 200 maxiar, 300 portas. Imagina você ter que arrancar tudo isso, adequar ela à norma em tamanho e estrutura, e também o problema da estanqueidade de água. Se ela não tiver de acordo com a norma, se ela não tiver uma estanqueidade adequada e dentro dos parâmetros exigidos pela norma, você vai ter que refazer. Eu mesmo tive a oportunidade de trabalhar com uma equipe, dando treinamento a uma equipe na Bahia, em que nós tivemos que adequar as esquadrias dentro do parâmetro da norma, porque eles estavam colocando os drenos de vazão de água debaixo das folhas. Ou seja, ocorrendo ali o seguinte: quando você faz um dreno, um rasgo, uma passagem debaixo das bandeiras de correr, passa chuva, passa vento, passa tudo quanto é tipo de intempéries por ali. E nós sabemos que os catálogos técnicos dos sistemas construtivos, ele determina onde deve ser cada usinagem da esquadria. Agora imagine se você fornecer isso fora de padrão, você vai ter que arrancar tudo, meu irmão. Mas vamos para frente. Esta norma fixa as condições de desempenho de caixilhos em edificações para uso residencial e visa assegurar ao consumidor o recebimento de produtos com condições mínimas exigíveis de desempenho, especificamente quanto à resistência a cargas uniformes distribuídas, ou seja, resistência ao vento, e que apresenta um roteiro de cálculo da pressão de ensaio. Ou seja, é um roteiro, né? São várias coisas a serem observadas. Tá certo? Então vamos para frente. Então vamos lá. Aqui a gente começa a determinar algumas coisas para determinar a especificação da esquadria em termos de dimensões e termos de estrutura de perfil. Beleza? E aí nós vamos chegar à pressão de vento. Então veja bem, preste atenção para que você entenda o conteúdo desses slides, tá certo? Aí no final vou te apresentar uma planilhazinha que você vai falar assim: poxa, Washington, eu não precisava de nada disso, mas se eu apenas te apresentar a planilhazinha lá no final, você não vai entender a importância de todo esse processo, tá certo? Então vamos para frente. Vamos lá. Então nós temos o fator topográfico de correção, que é o S1. Esse item identifica a topografia da localização do terreno, ou seja, a característica do terreno, tá certo? Então vamos lá. S1. Então você tem três sugestões. Você tem vales profundos protegidos de todos os ventos. Então, S1 como fator topográfico é o terreno, é a característica do terreno. O seu terreno está localizado num lugar profundo, num buraco, numa baixada, num lugar bem baixo, aonde o vento não vai só ter uma incidência forte ali, considerável. Então, segundo, o seu terreno é em costas e cristas de morro que tem aceleração do vento, ou seja, a edificação, onde você vai colocar a esquadria, a obra que você vendeu lá, suas esquadrias, é num pico de morro assim, aonde não tem proteção nenhuma e o vento é acelerado ali, você tem a carga máxima do vento sobre aquela edificação. Então, ou é em vale profundo, protegido, ou é em pico de morro. Terceiro, todos os casos, menos esses dois. Então,
ou é no pico de morro, aceleração de vento, ou é num buraco onde não corre um vento forte. Então, ou é plano, ou é qualquer outra situação que não tenha uma incidência tão forte de vento. Pode ser esses dois extremos, como pode ser nenhum dos extremos. E aí você vai escolher de 0,9, 1,1 e 1. Esses números aí são dados que já foram estipulados através de cálculos matemáticos. Aí você não me pergunta sobre isso, porque aí a gente vai ter que ir para outra história, ou para o outro lado da história. Então eu não sou matemático e nem físico, então não vamos entrar por esse caminho. Já temos aqui o fator já determinado e vamos utilizá-lo, beleza? Vamos para frente. Então agora é o seguinte, nós vamos para o S2. O S2 é o fator de correção. Então no fator de correção, nós temos aqui a rugosidade do terreno, dimensões da edificação e altura acima do terreno. Então preste bem atenção nesses itens aqui, olha. Qual é a altura do terreno? Quantos metros a partir do solo para cima? Quantos metros tem a sua edificação? É uma casa de um pavimento térreo? É uma casa de 2, de 3, de 4, de 5 pavimentos? Quantos metros tem essa altura? Então você vai pegar essa primeira coluna e definir quantos metros tem a altura da sua obra, tá certo? Agora, no segunda coluna, você tem terreno aberto sem obstrução. Lembra do pico de morro? Terreno aberto sem obstrução. Ocorre aceleração do vento. Agora nós temos aqui terreno aberto com poucas obstruções. Pode ser o caso de ser um terreno plano. Pode ser plano. Não é nem no buraco e nem no pico de morro. Pode ser plano. Só que tem um pouco de obstrução, de vento, né? Então, a outra coluna. Terreno com muitas obstruções, pequenas cidades, subúrbios de grandes cidades. Então pode ser o centro de uma grande cidade, né? Você tem um prédiozinho ali, mas em volta tem vários outros prédios, né, ali em volta. Então é um terreno plano, mas com muitas obstruções, tá certo? E por último você tem terreno com obstruções grandes e frequentes. Exemplo, centro de grandes cidades. Então cada caso é um caso. Então, o S2 aqui, o S2, você vai determinar de acordo com a localização da sua obra e a altura. Qual é a altura da sua obra? Ah, meu predinho lá tem 10 metros. O predinho que eu vendia de esquadrias tem 10 metros de altura. Ah, e ele está localizado o seguinte. Ele está localizado num terreno aberto, sem obstrução. Não tem obstrução nenhuma. Então, por exemplo, tem 10 metros de altura, 10 metros de altura, tá aqui, 10 metros de altura. Então, qual é o fator de correção que você vai usar? Eu vou usar 1.0. Por quê? Porque ele está no terreno aberto sem obstrução. Ah, não, meu predinho está lá no centro da cidade. Então, eu vou botar 0,67. Lembrando, esses dados, esses números que vocês estão vendo, são dados, são coeficientes já determinados por cálculos matemáticos, certo? Já tem o número já posto. Isso foi determinado. Não é eu que determino e muito menos qualquer outro tipo de informação aqui que vai esclarecer isso para você. Isso aí é outra história. Vamos utilizar esses dados como as ferramentas que já estão prontas para a gente aqui. Beleza? Então vamos para frente. Então você entendeu que o S1, você vai determinar se o terreno está lá embaixo, se o terreno está em cima, ou se está plano. No S2, você vai determinar se tem obstrução, se não tem obstrução e qual é a altura dessa obra. Beleza? Vamos para frente. Então, vamos para o S3, fator probabilístico. O S3 também já tem aqui uma constante. O S3 é igual a 0,88. Isso é um dado que já foi estipulado através de cálculo matemático. S3 é igual a 0,88. Isso foi estipulado lá naquela norma, na norma de cálculo da pressão do vento.
É 6.123. Lá, se você comprar, adquirir a norma, você vai descobrir todos esses cálculos matemáticos lá dentro da norma. Beleza? Então vamos para frente. Então, lembrando, S1, mais uma vez, recapitulando. S1, se o terreno é no buraco, se a obra é no buraco, se a obra é no pico de morro ou se ela é no terreno plano, ok? No S2 você vai determinar o seguinte: tem obstrução? Não tem obstrução? Qual é a altura? Beleza? S3, o fator já está dado. S3 é igual a 0,88. Todas essas informações vão servir como base de informação para a gente poder montar aquela formulazinha matemática que nós vimos da velocidade característica. Tá lembrado que eu mostrei para você lá naquele artigo que a velocidade característica é igual a V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3? Então, todas essas informações vão servir para a gente determinar aquele cálculozinho lá, aquela fórmula lá, tá certo? Destrinchar aquela fórmula. Então vamos para frente. Então agora nós temos o coeficiente aerodinâmico, que é dado pelo código CECI. O coeficiente aerodinâmico que leva em conta a posição da janela e as dimensões da edificação. Pode ser adotado o valor de 1,5, ou seja, CI, coeficiente aerodinâmico, já está dada pelo valor, pela constante de 1,5. Se o S3 é igual a 0,88, CI é igual a 1,5. Ah, mas eu queria saber de onde veio esse 1,5. Então entra lá na norma 6.123 que você vai descobrir de onde veio esse 1,5, porque é um número que foi estipulado, que foi determinado através de cálculo matemático, que está lá dentro da norma. Beleza? Não vem o caso aqui agora para nós. Então vamos lá. Agora nós chegamos na fórmula. Então VK é igual a V0 vezes S1 vezes S2 vezes S3. Então, embaixo está dizendo aqui, ó, V0, velocidade básica do vento em metro por segundo. Tá lembrado que eu mostrei a curva da isopleta? São 5 regiões. Cada região tem uma velocidade básica, 30 metros por segundo, de 30 a 35, de 40 a 45 e assim sucessivamente. Então a velocidade básica é isso aí. Então vamos lá. O fator topográfico de correção. S1, fator topográfico de correção. S2, fator de correção que considera as influências da rugosidade do terreno. E o S3, que é o fator probabilístico, que é dado pelo 1,5, 1,15, tá certo? Que nós vimos aqui atrás, 1,5. 1,15 não, perdão, 1,5. Tá certo? Então nós vamos fazer alguns exemplos aqui. Vamos lá. Vamos para frente. Vamos calcular agora a pressão de obstrução. Então, que é a pressão de obstrução, né, é igual a VK, que é a velocidade característica. Esse VK aqui é resultado de toda essa fórmula. Quando a gente descobrir o resultado dessa fórmula, a gente vai calcular, botar o número adequado aqui. Então o VK ao quadrado dividido por 1,6. 1,6 também é um número dado por cálculo matemático. Beleza? Então nós temos duas formulazinhas aqui para resolver. Velocidade característica do vento. Qual é a velocidade característica do vento? E aqui nós temos a outra formulazinha. Qual é a pressão de obstrução? Beleza? Então vamos para frente que no final a gente vai entendendo melhor o procedimento. Eu só estou apresentando para vocês aqui os fatores e as fórmulas, tá certo? E aí nós vamos aplicar tanto os fatores quanto as fórmulas no finalzinho. Vamos aplicar os fatores, vamos resolver essas fórmulas, beleza? Vamos lá. Então nós temos outra fórmula, P, que é a pressão de ensaio. Então, tá aqui, ó. P é igual a pressão de ensaio. E Q é a pressão de obstrução.
tá certo? Então, vamos lá. Este valor é que utilizaremos para consultar o gráfico. Então tá aqui, ó. Este valor é o que utilizaremos para consultar o gráfico. Que gráfico? Aquele gráfico que todo catálogo técnico tem. Ah, que gráfico é esse, ó? Então vou lhe apresentar para você agora o gráfico do catálogo técnico, antes de continuar aqui nesses slides. Então vamos lá, vamos para o catálogo técnico. Então o que que acontece? O que que acontece? Aqui, geralmente, por que que ainda existem pessoas que produzem esquadrias fora de norma? Porque no geral, eles vão baixar um catálogo, o catálogo está sempre, ele está resumido, ó, ele sai da primeira página e vai direto para os perfis, tá vendo? Não tem nenhum tipo de cálculo, não tem nada aqui especificando nada. Agora, quando você vai produzir uma esquadria normatizada, aí no site do fornecedor, seja ele quem for, nós temos aqui, por exemplo, o catálogo aqui da Hidro. A Hidro foi quem comprou a Caunir. A Caunir tinha comprado a Alcoa. Então a Alcoa é que era detentora das esquadrias Innova, Master, Gold, né? Então a Alcoa abriu mão dessas patentes, passou para a Caunir e a Caunir passou para a Hidro. Então a Hidro agora detém a patente das esquadrias. Então na Hidro, no site da Hidro, você baixa o catálogo de todos os sistemas construtivos, de 1.6, 2.0, 2.5, 3.2 e das fachadas. É muita coisa para se falar. Eu tô falando aqui para vocês da linha 2.5, certo? Então, vamos trabalhar em cima desse produto aí, porque senão é muita informação, o vídeo vai ficar com mais de 2 horas de duração. Bom, então vamos lá, o que eu quero mostrar para vocês é o gráfico. Veja bem aqui, ó, todo catálogo técnico, ele tem um gráfico, ó, olha aqui, ó, olha a curva da isopleta aqui, tá vendo? Olha a curva da isopleta aqui, ó, olha aí, ó. Então, cada região tem uma velocidade, ó, Vitória, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e por aí afora vai, São Paulo, né, Florianópolis, Porto Alegre, cada região tem a sua velocidade, mapa de velocidade do vento por região no Brasil. Então, todo o catálogo técnico tem isso. E o que significa o gráfico lá que nós lemos lá? Aqui, este valor é que utilizaremos para consultar no gráfico. Então, o resultado disso aqui, da pressão de obstrução, é que nós vamos jogar lá dentro do gráfico. Beleza? Então, qual gráfico? Esse gráfico aqui. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Esse gráfico aqui, ó. Todo catálogo tem um gráfico que determina a pressão de vento. Esse envelopamentozinho aqui é exatamente aonde sofre a pressão do vento, ok? Por quê? Porque a lateral do perfil, o marco da esquadria, ele está devidamente fixada no contramarco que está devidamente fixado na alvenaria. E aí, quando você fecha a janela, essa estrutura em si não sofre tanto com a pressão de vento. Agora, no meio aqui sofre, por isso aqui deve ser adequadamente vedado e adequadamente especificado o perfil para o tamanho adequado da esquadria. Como é que você descobre qual é o tamanho máximo que você pode usar essa, vamos dizer que no senso comum, mão de amigo? Qual o tamanho máximo que você pode usar isso? Eu posso fazer uma janela com 1 metro? Posso? Ah, o meu senso comum diz que pode. Ah, porque eu já fiz muito, nunca deu problema. Então eu vou fazer. Mas eu posso fazer com 1,50, com 2 metros, com 2,5 metros? O que determina isso? Quais são os parâmetros que eu devo observar para poder utilizar esse perfil, né? Acima daquilo que o meu senso comum permite. Então, esse gráfico aqui é que vai determinar a altura máxima desse perfil. Você tem aqui, por exemplo, ó, até 1,60 m de altura. Aqui do lado você vai ver ó, a altura total em milímetro. Então, você tem aqui 1.600 milímetros, é a altura total. E aqui você tem a largura total em milímetros, ou seja, 1.700 milímetros.
Então veja, quando você descobrir a região, quando você descobrir o fator topográfico, a rugosidade, quando você determinar toda a característica da sua obra, onde ela está localizada, e aí você vai chegar à pressão de vento naquele lugar, você vai descobrir que a pressão de vento naquele lugar é uma dessas pressões que está aqui, ó, pressão de ensaio, é uma dessas. Então, supostamente, nós vamos fazer um exercício lá. Suponhamos que você tem uma pressão de vento de 950 pascais ou 95 quilos por metro quadrado. Então, a sua esquadrilha tem que parar exatamente nesse ponto aqui. Então, para mim ter uma esquadrilha nesse ponto, eu posso ter ela de uma largura até 1,70 m. Ou seja, só aí eu já defini a caixa e o trilho. Ah, eu posso fazer uma janela com 6 metros? Não. Para essa pressão de 950 pascais ou 95 quilos por metro quadrado, eu só posso utilizar a caixa até 1,70 m. Acima disso, eu tenho que botar uma caixa com reforço, aquela caixa que tem um tubular por cima. Tá certo? Aí é outra história. Eu tô falando aqui o que é básico. Então, e a altura máxima dessa esquadrilha? A altura máxima dessa esquadrilha tem que ser no máximo 1,20 m. Então tá aqui, ó, 1,20 m, paro aqui por 1,70 m. 1,20 m por 1,70 m, eu posso trabalhar com essa janela aí em duas folhas, com esse conjuntinho aqui, ó, essa mão de amigo aqui, ó, sem nenhum reforço, tranquilamente, porque o gráfico já me permitiu fazer isso. Só aqui eu já poderia encerrar esse vídeo, mas eu quero seguir com você porque eu quero fazer um exercício e ainda apresentar para você uma tabelazinha em Excel para que você possa visualizar melhor tudo que está sendo dito aqui, beleza? Então vamos voltar para o slide. Ok, estamos aqui. Então vamos direto para o exemplo agora, ok? Temos uma obra localizada em São Paulo, região 3, obra em São Paulo, região 3, em local de terreno aberto e poucas obstruções, com 16 pavimentos, mais ou menos 50 metros. Então vamos lá, vamos anotar as informações. A obra está localizada na região 3, então região 3. Ok? Essa é a primeira informação. Região 3. Terreno aberto com poucas obstruções. Segunda informação. Terreno aberto, poucas obstruções. Tá certo? E, por último, mais ou menos 50 metros de altura. Então, a terceira informação é 50 metros de altura. Anote isso que é importante você anotar. Então, a primeira informação é região 3. A segunda informação é terreno aberto com pouca obstrução. E a terceira informação é mais ou menos 50 metros de altura. Então, aqui embaixo está te pedindo qual é a velocidade básica? 40 metros por segundo. Aí você me pergunta, da onde saiu esse 40 metros por segundo, Washington? Saiu daqui, da região 3, do mapa da isopleta. Vamos lá para o mapa da isopleta? Olha aqui, ó. Vamos lá para o mapa. Aqui, pronto. Aqui, ó. Ó o mapa aqui, ó. Ó, região 3, de 35 a 40, já tá dado. Então você vai para a isopleta, você já tem a velocidade básica do vento, é 40 metros por segundo. Ele pegou o número maior lá, tá certo? S1, o que é S1? Por que tá falando 1 aqui? Vamos lá, vamos identificar o que é S1. Vou te mostrar aqui agora o que é S1. Vamos lá? O S1 tá aqui, ó, naquele quadro aqui, ó, S1 aqui, ó. Ó, o S1 tá aqui, ó. Calma aí, deixa eu pegar aqui no gráfico. Vamos lá. S1. Por que ele botou o número 1 lá? Porque o local não é pico de morro e nem é buraco. Ele pode ser um terreno plano, tá certo? Então, por isso ele utilizou o número 1. Porque é na região, na cidade de São Paulo, tá certo? Então, vamos para frente. Por isso que ele usou o número 1. Então, por que está o número 1 aqui, Washington? Você me pergunta, por que está o número 1 aqui? Porque
a sua obra não é pico de morro e nem é buraco, nem é um buraco, tá certo? Então, o S2, fator de rugosidade. Então, por que que ele usou 1.2? Porque lembra naquela tabela que nós temos assim, local aberto com poucas obstruções, local aberto com muitas obstruções. Qual é a altura máxima do terreno? Então, vamos para lá. Você anotou aí que nós temos aproximadamente 50 metros de altura. E o terreno é aberto com poucas obstruções. Veja, terreno aberto com poucas obstruções. Vamos lá. Vamos voltar aqui então na nossa tabela. Aqui. Vamos lá. Ó. Então, por que que ele pegou aqui 1.2? 1.12, né? Ele pegou lá. Então, nós temos aqui, ó, qual é a altura acima do terreno? Então, ele disse lá, 50 metros, tá aqui. Eu anotei, 50 metros. Então, 50 metros tá aqui, ó, 50 metros, ok? E aí ele disse que o terreno é aberto com poucas obstruções. Então, vamos ler aqui. Terreno aberto sem obstruções. Terreno aberto com poucas obstruções. Opa! Então, é a terceira coluna aqui, ó. 50, aqui. É essa aqui, ó. 1.12. Foi daqui que ele tirou o S2 1.2. E o S3? O S3 eu já disse para você, que é um número já dado através de cálculo matemático, que é o 0,88. Então, vamos para frente. Aqui. Então, nós temos 1.12. Porque terreno aberto com poucas obstruções e mais ou menos 50 metros de altura. Foi daqui que ele tirou. Foi de lá daquela tabela que ele tirou essa informação. E o S3, né, é uma constante, 0,88. Já foi dado através de cálculo matemático. Então, agora vamos resolver essa formulazinha aqui, que é velocidade característica do vento. Então, a velocidade característica do vento é igual a V0, que é 40, vezes 1, vezes S2, que é 1,12, vezes 0,88. Então, nós vamos fazer essa matemáticazinha aqui para poder descobrir qual é a velocidade característica do vento. Então, a velocidade característica do vento é igual a 39,42 metros por segundo. Essa é a velocidade característica do vento. Agora, nós vamos para a segunda fórmula. Descobrir aqui, né? Nós vamos descobrir agora a pressão de obstrução. Vamos lá. Aqui é a pressão de obstrução, tá certo? E aqui é a pressão de ensaio. Então, vamos lá. Qual é o valor da velocidade característica do vento? 39,42. Então, como é que nós descobrimos a velocidade característica do vento? Através dessas informações que nós tivemos aqui, ó. Tá certo? Região 3 é a velocidade básica do vento, dada lá naquela isopreta, naquele mapa, né? Terreno aberto com poucas obstruções, então nós vimos aqui, ok? E 50 metros de altura. E aqui o fator já determinado, a constante determinada. Então, calculando tudo isso aqui, a gente chega a 39,42 metros por segundo. Essa é a velocidade característica do vento. Agora nós vamos descobrir aqui essa outra formulazinha aqui, né? A pressão de obstrução e a pressão de ensaio. Aqui é a pressão de obstrução. Então, vamos lá. A pressão de obstrução é igual a velocidade característica vezes ao quadrado. Então, nós vamos pegar esse valor, 39,42 ao quadrado, dividido por 1,6. Mas por que eu acho dividido por 1,6? Porque esse 1,6, essa formulazinha já foi pré-estipulada, pré-determinada através de cálculo matemático lá dentro da norma de cálculo da pressão do vento, a 6.123, beleza? Então, foi dada lá, nós não vamos entrar nesse aspecto, nós já estamos pegando as ferramentas prontas para a gente chegar ao que nos interessa, que é qual é a pressão de vento para essa região aqui, região 3, a cidade de São Paulo, o terreno é aberto e a altura é 50 metros. Nós queremos saber qual é a pressão de vento nessa localidade, beleza? Então, nós chegamos aqui. Então, a pressão de obstrução é igual a 39,42 elevado a 2, ok? Dividido por 1,6. Então, nós chegamos ao resultado de
se você fizer esse cálculo, esse número vezes esse número e dividir por 1,6, vai dar 971 PA ou 97,1 kg por metro quadrado. Beleza? Então agora nós vamos descobrir a pressão de ensaio. Então a pressão de ensaio é igual à pressão de obstrução vezes o coeficiente da ergodinâmico, o CECI. Lembra que eu falei com você que o CECI é dado por 1,5, tá lá atrás, que é o coeficiente aerodinâmico? Aqui, ó, coeficiente aerodinâmico, CI, CE, CI. Tá aqui, ó, o valor é de 1,5, é uma constante. Foi dado através de cálculo matemático, tá certo? Bom, vamos voltar aqui então. Então nós temos aqui. Então esse CE, CI já está determinado, é uma constante, 1,5. O que é a pressão de obstrução, nós já encontramos aqui em cima. Por que encontramos o valor do quê? Porque encontramos o valor da velocidade característica do vento que está aqui, beleza? Então agora vamos encontrar a pressão de ensaio. Então a pressão de ensaio é igual à pressão de obstrução vezes o coeficiente aerodinâmico. Então se você pegar 971 vezes 1,5, você vai chegar a 1457 pascais, ou pressão de ensaio, ou ainda 147 quilos por metro quadrado. Então, para essa região 3, na cidade de São Paulo, em terreno aberto, com poucas obstruções, com 50 metros de altura, você tem uma pressão de vento de 147 quilos por metro quadrado. Beleza, entendi. Quer dizer que ali, então, o vento exerce uma pressão de 147 kg por metro quadrado a 50 metros de altura. Tá, o que isso significa? Significa agora que eu vou jogar naquele gráfico da esquadriazinha para determinar a largura e determinar o perfil que eu vou utilizar naquela esquadrinha. É isso que significa. É para isso que serve toda essa informação, todo esse cálculo. Para você determinar a dimensão da esquadria e a estrutura que ela deve ter. Que tipo de perfil precisa ser. Eu mesmo orcei uma obra, né, aqui em Vitória do Espírito Santo, em que, dado esse cálculo estrutural, de acordo com a pressão do vento, na mão de amigo, eu tive que usar um perfil bitubular, porque a pressão de vento foi tão alta que a mão de amigo, só aquela comum, sem o bitubular, não passava nos cálculos estrutural, não suportava a pressão de vento para aquele local. Então eu tive que usar, por lado de dentro, um perfil comum e por lado de fora um perfil com bitubular, para poder resistir à pressão de vento, tá certo? Porque não é só resistir à pressão de vento, é toda a estrutura que está em jogo. Se essa estrutura central, se ela flambar, ela vai colocar em risco a vedação, ela vai colocar em risco o vidro pode quebrar. Se ela for, cada vez ela sendo danificada, o vento pressionando, porque o vento exerce a pressão positiva e a pressão negativa, né? Ele tanto empurra a esquadria quanto ele suga ela. Então, o perfil faz assim, ó. O vento faz esse trabalho na esquadria. Na esquadria, na fachada, seja lá o que for. Então, empurra e suga, empurra e suga. Então, se esse perfil não estiver adequadamente determinado, ele vai sofrer com a ação do vento e, consequentemente, terá seus problemas. Bom, então nós chegamos aqui ao final do cálculo. Esse é um exemplo, tá certo? Então agora vamos para outro exemplo. Agora nós vamos determinar. Aqui você já viram os números tudo posto. Agora nós vamos determinar lá agora, tá certo? Então aqui, por exemplo, ó, nós temos uma janela de 2 folhas, tá certo? Para aquela região que nós vimos, São Paulo, região 3, né? Velocidade característica de 40 metros por segundo, né? Todas aquelas informações, todos aqueles fatores
né? Nós vimos ali e descobrimos a pressão, de que a pressão de vento exercida ali é de 147 kg por metro quadrado. Aí eu te pergunto, essa janela aqui, com esses perfis aqui, comum, ele sem reforço nenhum, sem bitubular nenhum, ele atende aquela região. Você pode botar uma janela dessa com com esse conjunto de perfil naquela região? Vamos ver. Então, essa janela foi dado um exemplo. Ela tem 1,20 m de altura, ou 1.200 milímetros, e 1,20 m de largura, ou 1.200 milímetros de largura. Então, aqui no gráfico, você tem 1.200, você vai levar esse gráfico, essa linha, até chegar aqui na largura de 1.200, tá certo? Então, a velocidade, a pressão da velocidade do vento vai ser exercida exatamente neste ponto aqui. Então, essa é a curva isopleta. A curva isopleta. Na curva isopleta, você tem aqui, ó, 1.100 e alguma coisa. Vamos botar 1.100 aqui. 1.100. Né? Porque aqui a gente percebe que tem 1.200 e aqui tem 1.100. Então aqui, né, nesse gráfico, a gente tem 1.100 ou 1.180 de pressão. Quanto que deu o nosso resultado lá? Nosso resultado deu 1.470. Aqui, ó. 1.457 ou 147 kg por metro quadrado. Então, aqui nesse gráfico, essa janela com esses dois perfis só atendem até 1.180. Ou seja, 118 kg de pressão por metro quadrado, né? Lá naquela região 3 em São Paulo, nós estamos com 147 kg por metro quadrado. É muito mais peso do que essa esquadria pode suportar. Então, nós precisamos colocar um reforço nessa esquadria. Vamos para frente. Então, aqui agora você percebe que tem um reforço. É óbvio que esse perfil aqui, né? Ele é o perfil da linha 2.0, tá certo? Por isso que ele está mostrando aqui. É o perfil da Master, né? Do fornecedor Hidro. Então, nós temos aqui, ó, aquele perfil lá não atende. Então lá não vai atender a linha 2.0 comum, normal, mão de amigo normal. Então se você quiser colocar lá 2.0 naquela obra que está na região 3, que está em terreno aberto com poucas obstruções, que está a mais ou menos 50 metros do chão, você vai ter que estruturar esse perfil aqui, ó, colocando um reforço aqui por trás. Porque quando você coloca o reforço aqui por trás, o que acontece com o gráfico? Olha só, então nós temos uma janela de 1,2 m, 1,200 m, o gráfico já mudou. A curva isopleta já mudou. Então nós temos aqui, ó, 1.200 de altura e 1.200 de largura. Tá aqui, ó. O ponto máximo é esse. A curva isopleta é essa aqui. É aqui que exerce a pressão do vento. E quanto é que tá a pressão de ensaio aqui? Aqui, ó. 1.500 ou 150 kg por metro quadrado. Então, essa estrutura que tá aqui, ela suporta até 150 kg por metro quadrado. E quanto é que está pedindo o nosso exemplo lá da obra? O nosso exemplo da obra está pedindo 147 kg. Então aquela estrutura aguenta. Tá certo? Essa estrutura aqui aguenta. Ou, senão, você vai ter que migrar para a linha 2.5. É assim que funciona. Então, quando é que eu determino na obra a linha 2.5? Quando é que eu determino na obra a linha 2.0? Quando é que eu determino na obra a linha 1.6? Quando é que eu determino na obra a linha 3.5 ou 3.2, que é a croma da Perfil, que é a Gold da Hidro e outras, como Belmetal e outras, Olga-Cola, enfim. Quando é que eu determino um sistema construtivo para determinada obra? Quando eu passo por esse processo do cálculo estrutural. Nesse processo aqui, eu posso ter a clareza qual é o sistema construtivo que eu posso orçar para determinada obra. Porque eu já sei onde ela está localizada, eu sei qual é a pressão de vento que está lá, eu sei qual é a altura, né? Eu já tive todas as informações necessárias para determinar
qual sistema construtivo eu vou utilizar lá. Beleza? Então, você pode baixar os catálogos, né? Todos os catálogos, qualquer catálogo que você quiser, né? Você tem o catálogo da Olga Cola, você tem o catálogo da Ido, você tem o catálogo da Olga Cola, olha aqui o gráfico aqui, ó. Né? SK040, SK041 ou SU040, SU041. Como é que eu determino isso aqui? Eu posso utilizar, talvez esse material seja um material muito pesado para aquela obra. Eu posso usar a linha 2.0, a linha 20 que nós falamos, né? Como é que eu determino isso? Observando o gráfico estrutural, para poder determinar a pressão de vento. Esse procedimento você deveria voltar esse vídeo, assistir todo ele novamente. E digo mais, se você tiver alguma dúvida, se eu falei muito rápido, se faltou alguma informação, coloque aí no rodapé do vídeo. Ah, Washington, eu gostaria que você falasse sobre isso que você esqueceu de falar no vídeo sobre esse assunto. Coloque aí no vídeo que eu vou ver a necessidade disso e aí eu respondo para você, beleza? Eu acho que mais claro do que isso, impossível. É óbvio que eu não consigo passar para você aqui toda uma aula, né, temática, como eu faço em sala de aula. Em sala de aula a gente faz exercício na prática. A gente vai pro caderno, vai pro lápis, entendeu? Erro, acerto, erro, acerto, erro, acerto, até a gente visualizar e gravar o procedimento. Beleza? Então vamos lá, você tem aí vários catálogos, você pode baixar, aí, ó, o catálogo da Perfil Ecoline 2.5, o catálogo da Biametal Imperial 2.5. Então, claro, são poucos exemplos, não dá para falar de tudo, né? Mas aí você entra no site dos fornecedores e aí você consegue baixar todos os catálogos lá. Aí você pode imprimir. Todos os catálogos têm a região, o mapa da isopreta, os gráficos para que você determine a esquadria correta dentro da norma, tá certo? Não esqueça, por favor, pessoal, a FEAL, a BAL, os produtores, né? Aquelas pessoas que produzem, que extrudam os perfis, que produzem, que elaboram projetos chamados de sistemas construtivos. Essas pessoas estão unidas e se unindo cada vez mais para tirar do mercado as esquadrias que estão em desconformidade com a norma. Se você produz esquadrias que não atendem às normas vigentes, que é a 10.821, cuidado, porque você pode cair na malha fina desse pessoal aí, beleza? Deixa eu apresentar para vocês, antes de encerrar esse vídeo, a tabelazinha lá do Excel. Se você quiser ela, bota o seu telefone com o WhatsApp aí que eu envio ela para você. Ou se não, bota o seu e-mail que eu mando ela para você gratuitamente. Beleza? Bom, deixa eu mostrar aqui para você então. A tabela é essa aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Então você aprendeu todo aquele procedimento. Região, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, se é 5. Cada região tem uma velocidade básica, o Vzinho 0, né? O V0, ok? A velocidade característica, VK, a velocidade característica é dada depois que você elabora, calcula aquela formulazinha, V0 vezes S1, vezes S2, vezes S3, né? Então, depois que você faz tudo aquilo ali, você define qual é a velocidade característica. Definindo a velocidade característica, você vai definir a pressão de obstrução, né? Que é VK vezes ao quadrado dividido por 1,6. Depois de definir a pressão de obstrução, você vai definir a pressão de ensaio, que são ali o pascais ou o quilo por metro quadrado. Com essa tabelazinha, você já tem tudo pronto. Veja, por exemplo, aqui, ó. Qual é a região? Qual é a região que está a minha obra? 1, 2, 3, 4 ou 5. Eu coloco a região que eu achar que é de acordo com a curva da isopleta, eu coloco aqui. Região 2, vamos lá. Um exemplo, né? Região 2, coloquei aí. Tá certo? Acompanha aqui, que eu botei aqui do lado, né? Aqui o mural, você acompanha aí. Então, fator topográfico de correção. Vamos lá. Todos os... Vamos botar aqui, deixa eu abrir. Vamos lá, ó. Vales profundos, né? De todos os ventos, ou costa. Ou nenhum dos casos.
Então é só você escolher. Naquele exemplo que nós fizemos, nós escolhemos o número 1, não foi? Lembra o número 1 que nós escolhemos? O S1 lá nós escolhemos o número 1? Então, o número 1 significa todos os casos, exceto esses que foram citados. Então, eu vou botar aqui todos os casos, exceto os que estão acima. Pronto. Qual é a altura acima do terreno? 50 metros. Aliás, vamos fazer o exemplo daquela que nós demos lá, né? Lá em São Paulo, nós calculamos, foi a região 3, não foi? Região 3. Muito bem, pronto. Região 3. 50 metros de altura. Terreno aberto sem obstrução. Não, lá tinha terreno aberto com pouca obstrução. Vamos lá. Terreno aberto com pouca obstrução. Pronto. Aí, ó. Então, quanto deu aqui, ó? 1.457 pascais. Ou 145 kg por metro quadrado. Se a gente voltar aqui, vamos ver aqui. Aqui, ó. Aqui tá 1.457 pascais. E aqui tá 147. Na verdade, houve um erro de digitação aqui, né? Na verdade é 145,7, não 147,5, né? Houve um erro de digitação aqui, beleza? Então, você percebe que na nossa tabelazinha aqui, ó, deu a mesma coisa, ó. 145 kg por metro quadrado ou 1.457 pascais. Olha, região 3... Todos os casos, exceto o acima citado, 50 metros de altura, terreno aberto com pouca obstrução. É só você jogar aqui dentro as informações necessárias, jogar a região, jogar o fator topográfico, jogar a altura e a localização. Você vai descobrir qual é a sua pressão. Descobriu a pressão? Aí você vai lá para o gráfico. Vamos voltar lá para o gráfico, então. Vamos dar esse exemplo aqui. Então, vamos aqui. Vamos aqui. Nós estamos aqui nesse pequeno exemplo. Pronto. Então, nós estamos com 1.457, tá certo? Para a gente encerrar o vídeo, ó, 1.457. Então, nós temos uma janela com 1.200 de altura, tá aqui, ó, altura total, 1.200. E 1.200 de largura. Então, aqui, ó, 1.200 bate aqui e 1.200 bate aqui, tá certo? Então, a curva da isopleta, que é essa curva aqui, ó, tá dando aqui 1.250 PA, pressão de ensaio, ou pascais. Ou 125 quilos por metro quadrado. Então, aquela região nossa lá, tá dizendo que o vento lá atinge 145,7 quilos, 145 quilos por metro quadrado. Aqui, ó, nesse envelopamentozinho aqui, ó, a pressão é de 145 quilos por metro quadrado. Então, esse montante aqui, essa mão de amigo aqui, suporta quanto? Se nós temos 1,20 por 1,20, ela vai suportar essa curva aqui, ó. Ela vai suportar só 1.200 pascais, ou 125 quilos. Então, esse conjunto aqui não serve para nós, para aquela região 3, lá, aquela cidade de São Paulo, com 50 metros de altura, um local aberto com poucas obstruções. Não serve. Tem que ser uma estrutura mais resistente, porque essa estrutura só suporta 125 kg por metro quadrado. Então, vamos ver aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, nós temos um maior aqui, ó. Ó, aqui. Ó, aqui. Então, nós temos uma estrutura aqui, ó. Aqui tem um bitubular, tá vendo aqui? Aqui em cima não tem, ó. Aqui não tem bitubular. Agora aqui já tem um bitubular. Então aqui, ó, para uma janela de 1.200, ó, 1.200 de altura tá aqui. E aí nós vamos acompanhar até chegar a 1.200 aqui de largura. Então, 1.200 de altura por 1.200 de largura, nós estamos aqui. Exatamente aqui nessa região, nós vamos ter aqui, ó, se você acompanhar para cá e até o final do gráfico, se você acompanhar para cá, você vai ver que nós estamos acima de 1.820, ó. Então esse negócio aqui aguenta mais de 182 quilos por metro quadrado. Então, naquela região 3, na cidade de São Paulo, com terreno com poucas obstruções, mais ou menos 50 metros de altura, você deve utilizar esse perfil bitubular. Porque esse perfil aqui, ó, não atende. Porque 1.200 por 1.200 aqui, ó, só vai aguentar 125 kg.
e lá está dizendo que o vento sopra 145 kg por metro quadrado. É um peso, é 20 kg a mais de peso. Beleza? Valeu, pessoal? Então, nós chegamos ao fim aí de mais uma videoaula, ok? Aonde eu falei para você sobre cálculo estrutural, né? E aí, fica aí a minha dica para você. Não produza esquadria fora de norma, porque certamente você pode sofrer uma ação judicial, ok? Se tiver alguma dúvida, comenta aí no rodapé do vídeo, aperta o sininho, dá um like, curte o vídeo, se gostei, se não gostei, enfim, deixa aí seus comentários que de acordo com a nossa condição aqui a gente vai respondendo, beleza, pessoal? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!